dia, Hélito. Bom dia, professor. Tudo bem? Como é que Tudo hoje? bem? Tudo ótimo. Rapaz, você está aí nos Alpes Suíços, Rapaz, Pacano Fundo, né? Ficou esse fundo eu legal. gosto muito. Ficou muito legal. Tá frio, mas não tá tanto, né? Não, tá dando para ficar só com uma blusinha só, mas a noite foi bom o negócio. Tava frio pra caramba. Não. Aqui para Nikit City tá um frio danado. Tá mesmo, tá. Nossa área aqui não faz esse frio, não. Quer Mas ver? Eu agora, vou ver aqui quantos graus nós estamos. Ó, bom, aqui não podemos nem reclamar. Vamos ver Niterói. Aqui tá 20. tá vindo. Não, mas eu tô em Niterói, professor. Não tô no Rio, não. Não tô nos Alpes, não, pô. Não, eu sei. Tô ficando aqui. Niterói, Estamos né? juntos aí, estamos no mesmo 20 graus, pô. Ó, o Mas, mestre Pacheco aí, ó, com a gente, ó. mas Miguel Pereira, onde eu tive esse fim de semana, que minha filha mora lá, Aham. no momento está 14. Oi. Muito frio. Eu tive lá no fim de semana, fez 13 no domingo. Falei, caramba, 13 graus. Não dá, muito tempo que eu não sinto esse frio todo. Bom dia, Pacheco. Pacheco está entrando aí na reunião também. Bom dia, Anderson. Bom dia, doutor Rosati, tudo bem? Tá Bom bom, dia, Anderson? Roberto, Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Anderson. Bom dia. Eu ontem te mandei aí já a prévia do próximo cartaz. Isso, Né? eu vi, eu vou preparar já, mando E por cima, a gente tá bom? vai. Zelina hoje está viajando, né? Ela não vai poder participar. Isso, não vai não, acho que ela chega quarta-feira. Tudo bem. Professor, deixa eu compartilhar só a tela, ver se está tudo direitinho aqui. Ok, vai lá. Ver se vocês conseguem ver aqui direitinho minha tela. Perfeitamente. Convergência, medicina e metaverso. Ficou bonito, hein? Agora ficou bom. Você botou aí umas imagens. Não, foi um negócio que eu acho que ficou bem legal mesmo. A questão aqui, eu tô com 42 slides, eu tenho que Então, por cumprir o favor, tempo. 40 minutos no máximo para a gente poder abrir Isso aí, pois é. Então, uma conversinha, uma discussão é sempre bom. Algumas pessoas querem se pronunciar, com certeza, falar as com certeza. experiências deles. Se é que alguém tem experiência em metaverso, não tem nenhuma. Não, mas a gente tem experiência de medicina que pode agregar, né? Então, isso Bom, pois é, ensino médico, né? A gente Isso. vai tocando aí, né? Então, eu vou pedir também para você falar sobre o seu trabalho, tudo bem? Rapidinho, assim, 1 minuto, né? Como é que está a sua atuação? Você quer? Se você não quiser, eu não. Eu deixo só o metaverso. A gente pode fazer, posso fazer uma apresentação, coisa simples, né? Só porque eu não queria tomar tempo da apresentação. Não, então deixa a apresentação, eu vou te apresentar como, né, já te apresentei lá daquelas palavras iniciais, mas como cardiologista, né, e que atua na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. E também no CEACOR, né? No CEACOR eu faço, tenho uma parceria ali com o mestre Pacheco e companhia ali já há um tempo, né? A gente faz um trabalho lá voluntário, né? Porque é um aprendizado enorme. Então, é um trabalho de pesquisa e a gente começou lá já há um tempo com telemedicina, então a gente está com um trabalho que está saindo aí, uma publicação que a gente submeteu. Então, a CEACOR tem sempre sido muito querida por essa guarida que ela dá para a gente. Eu posso falar isso, eu acho que é legal, né? Não, então você deixa que eu abordo isso, eu falo isso, sem problema, para não tomar seu tempo. Doutor Miguel Chaves, professor Miguel Chaves. Professor Miguel. Bom dia, senhores. Sempre. Bom dia, professor, tudo bem? Prazer em te ouvir. Um abraço. Prazer é nosso. Então, estamos aí esperando, deu tudo certo, compartilhamento da tela tranquilo, né?
e vai dar tudo certo. Não, acho que está ótimo. Acho que é um assunto que geralmente não é assim tratado, não vou dizer a importância, né? Mas Dr. Paulo César Nancy de Carvalho, bom dia. Professor, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu só ver se vocês conseguem ver essa tela aqui que eu vou partilhar, só para a gente. Consegue ver? Perfeito. Consegue ouvir também? Não, ouviu, não estou ouvindo. Tá, beleza, isso aí, beleza. Ok. Estou ouvindo perfeitamente. Ah, tá ouvindo também? Quem que tá falando que tá ouvindo? Não. É o Paulo César Paulo Nancy. César. Não. Ah, Não. Nós estamos te ouvindo, mas eu não estou ouvindo daquela. na som tela da não. apresentação, Sem não. problema, não, sem problema. Estou ouvindo e vendo a apresentação. Mas, Érito, Oi. você sabe que lá na Rural trabalhava uma pessoa fantástica, né? Que eu só conheci através de livros e publicações. Não sei se você já ouviu falar nela lá. É a doutora Johanna Dobrainer. Essa pessoa, ela era uma grande pesquisadora. Uhum. E se o Brasil hoje está entre os maiores exportadores de alimento, deve um pouquinho a ela também, porque as pesquisas dela foram exatamente em agricultura tropical e como adaptar as coisas e extração de nitrogênio da atmosfera para fixar no solo através de plantas. Uhum. E é uma pesquisadora fantástica, viu? Eu sei que ela trabalhou a vida inteira na Universidade Federal Rural, a vida toda. Ela era Bacana. refugiada alemã da Segunda Guerra e se trancou lá e ficou fazendo pesquisa. Não, a Rural tem essa tradição, né? O nome Rural, agora ela está mais urbana, mas ela começou lá em Seropédica e foi expandindo, né? Então, assim, lá em Seropédica, que é o campus sede, a gente tem uma galera, assim, muito bacana, sabe? E eu tenho tido algumas tratativas, conversando com alguns lá, assim, sempre que a gente pode, tal, porque tem um pessoal realmente muito técnico, muito bacana, fazer parceria, etc. Então, assim, eu sou meio suspeito para falar da Rural, né, ainda que a gente possa, eventualmente, tecer críticas, eu acho que críticas são sempre positivas, na medida que a gente quer melhorar, né, o andamento, mas, assim, eu sou muito grato lá, realmente eu sou fui muito bem recebido e tenho realmente uma atuação, tenho alunos aí que devem aparecer, né, que devem estar acordando, né, agora, mas devem aparecer também. Então, é muito bacana isso, né, professor? Não, e lá tem uma tradição de pesquisa na parte de Sim. agronomia muito forte, né? Essa senhora que eu falei para você é uma das pioneiríssimas, né? Porque Uhum. a gente não tinha agricultura tropical, a agricultura era do hemisfério norte, aqui só produzia coco, cana-de-açúcar, né? Mas ela e outros, né, claro, conseguiram aí dar esse salto e fazer o país hoje estar cabeça com cabeça nos Estados Unidos aí como o primeiro exportador mundial de alimentos, né? Embora aqui dentro ainda tenha gente precisando de comida, né? Sim. Mas isso é outra história que fica muito comprida para a gente abordar numa live dessas, né? Nem é bom tocar nesses assuntos porque a gente aqui quer ficar totalmente isento de política, né? Sim, professor, entendi. Mas, de qualquer maneira, queiramos ou não, o país hoje é o segundo maior para passar para maior exportador mundial de alimentos, brevemente, né? Sim. Professor Aguinaldo, bom dia. Bom dia, professor Aguinaldo. Paulo César, como está a temperatura em São Francisco? Mauro Diniz, bom dia. Bom dia, professor Mauro Diniz. Rosati, o clima aqui está muito agradável, está em torno de 18, 19 graus.
Congelante para um morador da área aqui que vai de Maricá até Itaboraí. Isso é clima congelante, clima soviético, né? Um clima siberiano seria um exagero, né? É bom, é quase, né? Soviético já está perto, né? Bom, para nós é quase siberiano mesmo, né? Isso aqui é clima atípico demais. Professor Geraldo, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Geraldo. Siberiano só o Solzhenitsyn, que conseguiu viver lá muito tempo e escrever e produzir muitos bons livros. Aí mostrar aquela realidade que ninguém conhecia, né? Mostrar a realidade lá deles que era uma coisa que ninguém suspeitava por aqui, né? O Alexander Solzhenitsyn foi brilhante, ele foi um grande discípulo de Dostoiévski, não chegou lá perto, mas ele foi brilhantíssimo, o Solzhenitsyn. Ah, não tem dúvida. Professor Antônio Braga Neto, bom dia. Professor Antônio Braga, bom dia. Bom dia, Gilberto Luiz. querido. Bom dia. Bom dia, Erito, querido. Bom dia, professor. O Erito, quando foi meu estudante, foi apresentar um seminário no internato que me deixou estarrecido, porque eu não sabia de sua capacidade, mas demorou 30 segundos para eu vê-lo como alguém excepcional, como ele o é. Parabéns, Erito, estou aqui para aprender com você, viu? Professor, eu que sou muito grato aí ter tido o senhor, professor... Opa, travou aqui. Professor, eu que sou muito grato ter tido professores como o senhor na graduação, é muito, muito feliz. Professor Miguel, que está aí. Então, assim, é uma honra para mim poder a gente trazer essa conversa e, pô, professor, eu fico muito feliz com as suas palavras, mas seguramente eu posso dizer que aprendi muito mais que pude passar naquele seminário, com certeza, tá? Agradecer aí vocês. É muito bom a gente poder olhar para trás e falar, poxa, eu tive tão bons professores, eu acho que a gente tem que... essa inspiração a gente precisa manter viva, né, e passar para os nossos alunos. Então, hoje a gente volta aqui, mas a gente vai falar de uma certa forma nesse tema, né, a importância, né, do ensino, etc. E obrigado, professor. Uma honra aí. E aqui nós, na MF, a gente tenta mostrar também os novos talentos, né? O professor falou que demorou 30 segundos, né, para reconhecer o Erito como um grande talento, né? E para nós todos é ótimo ter grandes talentos surgindo aí, com um trabalho bacana. Bom dia, Zemar. Bom dia, Thier. Estou vendo que estão entrando aí outras pessoas. Bom dia, Hélio Castro. Bom dia a todos. Leonardo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Nós estamos dando um tempinho, porque está marcado para as 8h30. Mas, normalmente, esse período de 31 a 33, muita gente entra, conecta. Então, a gente está dando mais esses 2 minutinhos de espera, né? Mas eu, rapidamente... Paulo Campos, bom dia. Professor Luiz Felipe Júdice. Bom dia, prazer Rosati. tê-lo aqui. Olha, quero te dar a informação que a Associação Médica reativou um piano de cauda que tem lá. A Zelina me prometeu que vai deixar ele afinado. Nós estamos aguardando o senhor no nosso café da manhã, no final do ano. Aliás, estão todos aqui convidados. Nós queremos fazer uma Vocês vão presencial sofrer, cara. sem medicina. Só falar abobrinha, tomar um café da manhã. Depois de 2 anos de pandemia, a gente poder reunir um pouquinho, né? Beleza. Então, todo mundo aqui está super convidado aí.
E eu estou aqui fazendo convite público ao professor Luiz Felipe, que toca, deu uma canja para nós naquele piano lá. Você está me deixando mal aqui. Não, deixa você bem. Nem todo mundo conhece esse seu lado de grande pianista. Né? Bom, então, olha, acho que já está quase todo mundo aí, já chegou. Eu queria fazer uma breve apresentação do Herito. Então, o Herito trabalha na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem formação na área cardiológica, ele atua também, além de professor da Universidade Federal, que eu citei, ele atua também no CIACOR, na área de telemedicina. Então, o Herito é uma pessoa muito focada em novas tecnologias, telemedicina, como eu falei ali, inteligência artificial e, entre tudo isso, no metaverso. O metaverso ainda, para muitos de nós, para mim, inclusive, eu tenho que confessar, é uma coisa um pouco inatingível. O que é o metaverso, né? A gente lê, mas, honestamente, não compreendo tanto assim, né? Então, eu fiz esse desafio, esse convite, desafio para o Herito, e ele prontamente aceitou, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo falar sobre o metaverso. Porque a gente sabe que existem aplicações médicas do metaverso. E a gente também tem que estar a par do que está surgindo e o que poderá se transformar até numa grande ferramenta num futuro bastante próximo, que até já começou mesmo a acontecer. Né? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Herito e depois nós teremos aqueles minutos de perguntas e comentários aí a respeito da apresentação dele. Herito, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito isso. Para nós é uma honra ter você aqui e obrigado por ter aceito assim tão em cima da hora o convite. E você com a palavra, tá? Obrigado, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Uma honra aí tê-los aqui, a gente poder conversar, fazer esse bate-papo. Estou compartilhando a minha tela. Deixa um agradecimento especial realmente a CIACOR, esse trabalho que a gente começou lá de maneira voluntária, rendeu muitos frutos, tem rendido muito fruto, e é interessante que acabou nos trazendo por diversas áreas do conhecimento, e eu estou muito feliz de estar aqui e a gente poder falar um pouco de uma delas. Tá? Um abraço aí, mestre Pacheco, aí, pelo todo o carinho que vocês vêm tendo com a gente aí, as publicações, a gente está tendo a oportunidade de escrever juntos, então é muito bacana toda essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá. Bom, mas eu vou encurtar um pouco, porque eu quero cumprir o tempo aqui. E quando o professor Rosati me chamou para esse tema, eu falei, tá aí, um tema interessante da gente conversar. Eu tinha já alguns alunos que estavam já trabalhando, mexendo alguma coisa com isso. E aí a gente começou a investir um pouco mais de tempo para entender melhor essa dinâmica. Né? Não tem nenhum conflito de interesse. E eu vou começar essa apresentação aqui falando muito, e ao longo dela, falando bastante da indústria dos videogames. Né? Então, já peço desculpa desde já, porque eu vou esquecer, não é que eu vou esquecer, mas eu talvez não dê determinado crédito para alguns jogos, etc., e eu já deixo de antemão aí que esse vai acabar sendo um viés da apresentação, não tem como a gente trazer tudo, mas tem como a gente citar alguns, e infelizmente alguns vão ficar de fora, mas nem por isso serão menos importantes. Tá? Quando a gente fala da história do videogame, a gente chega, primeiramente, nesse nome, né? William Higginbotham foi o primeiro a desenvolver o que a gente poderia chamar hoje de um videogame. Né? Então, ele participou do projeto Manhattan, né? E ele, num determinado momento, ele criou um joguinho chamado Tennis for Two, que é o tênis para dois, que você pode baixar lá na Apple Store, está disponível aí hoje. É um joguinho onde você vai movendo um direcionalzinho, uma setinha, e vai batendo de um lado para o outro, simulando como se estivesse jogando um tênis. Então, essa aqui é a bola, vai batendo aqui, aí você rebate e fica fazendo isso. Foi o primeiro joguinho, ele está aqui nessa imagem,
né? Só que o próprio William não deu tanto, falou, eu sou físico, isso aí foi um negócio legal, mas assim, ele não investiu nisso, não pensou que isso pudesse virar o que viraria depois com Ralph Baer, né? Ralph Baer. Ele trouxe o Odyssey, né? Então foi já um jogo ali, a gente está falando na década de 70, né? Ele tem esse site aqui, e a melhor descrição para fazer dele é melhor dele mesmo, né? Então ele diz que ele é um engenheiro independente, que ele criou o videogame na década de 60, participou de vários outros processos de patente, e vai receber a medalha, uma medalha, vai entrar no Hall da Fama em 2010, aqui, recebendo essa medalha do presidente Bush, tá? Bom, e aí aqui um exemplo do Odyssey, do tipo de jogo que a gente chega já na década de 60, e uma segunda virada em relação aos videogames é com o Atari em 82, né? Então, quando a gente chega no Atari, eu separei alguns jogos clássicos, né? Você tem o Pac-Man, então você tem o Pitfall, né? E se a gente olhar todos esses jogos, né, há uma questão aqui muito interessante, né? Que é um sistema que a gente está focado em pontuação. Então, ao longo do jogo, você vai marcando pontos, né? E quem fizer mais pontos foi melhor, etc., né? Quem tiver a melhor pontuação tem o melhor desempenho, a ideia de recorde, é o que a gente vê nesse primeiro momento, né? Então, todos esses jogos vão compartilhar em algum grau, né, esse sistema de pontuação. O River Raid tem aqui, além da pontuação, esse esquema de vidas também, né, onde você tem um número finito de vidas. Você morreu, você começa de novo, mas você tem um conjunto de vida, acabou a vida, você vai ter que começar o jogo todo de novo, né? Então, esse sistema de vida também é importante. O Atari ali, 82, né? Bom, aí a gente vai para a década de 90, e aí os jogos ganham realmente uma dinâmica diferente, e aí eu trouxe alguns, né, dessa década. Em particular, a gente não pode deixar de falar do Street Fighter, que foi uma febre, né? Eu acho que foi o jogo mais pirateado do mundo, assim, porque chegou um momento que se começou a fazer versões diferentes da original desse jogo, e esse jogo trazia algumas particularidades, né? Então, a gente está falando da década de 90, né? Final da Guerra Fria ali, e nesse momento, o jogo vai trazer algumas coisas relacionadas a isso. Então, você tem o personagem representando a antiga União Soviética, né? Que é o Zangief, é um personagem grande, forte, né? E talvez, diria ali, um pouco lento, mas letal em seus golpes, né? Existia naquela época um boxeador muito famoso, chamado Mike Tyson, né? E o jogo vai trazer um personagem que tem a semelhança. O nome do personagem ia ser Mike Bison, eles preferiram trocar o nome, botaram Balrog, porque depois o Mike Tyson revelou que não sabia que esse jogo tinha tido a inspiração nele, etc., mas para evitar processo. Na época, o personagem chinês era representado por uma mulher, numa alusão indireta à política chinesa de um único filho, etc., toda a questão que tinha na época, né? E aqui o personagem brasileiro, né, era representado por um monstro verde que sugava sangue, que dava choque, que se supunha lutar capoeira, né? Então você vê que até a imagem que se tinha do país era um pouco diferente da que se tem hoje, né? Esse sistema de pontuação permanece, mas você tem um maior investimento em gráfico. O que faz a diferença, o que muda, é que esse consumidor desses jogos vai ficando cada vez mais exigente, né? E aí, na década de 90 ainda, você tem outro estilo de jogo, que são esses jogos em primeira pessoa, onde você tem aqui um indivíduo que está supostamente segurando uma arma, e nesse jogo aqui ele vai destruindo, combatendo, né, inimigos da Segunda Guerra Mundial. Esse é o Wolfenstein 3D, né? E em 93, um jogo muito parecido, né? Esses dois jogos tiveram muita influência no que a gente vai ver para frente. Um jogo muito parecido chamado Doom, né? Tinha a mesma dinâmica com outras armas, etc. Você vê que agora tem um sistema de vida, né, de saúde aqui, e você vai lutar contra bichos estranhos, né? Não necessariamente mais contra soldados, como era no Wolfenstein, tá? E aí você chega em 94, você tem esse jogo aqui, esse jogo que é o The King of Fighters, né? Então, na verdade, você passa, antes você jogava com um personagem, como no Street Fighter, você passa a jogar com 3 ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas 3 em momentos diferentes. Então, esse trio versus o outro trio, né? E aparecem combinações de golpes diferentes, interessantes, e isso vai evoluir,
por exemplo, para jogos mais recentes, onde você também joga com 3 personagens, mas esses 3 personagens aparecem ao mesmo tempo. Então, aqui você tem a Tempestade, o Magneto e o Ciclope, a gente não sabe quem está batendo em quem, provavelmente é a Tempestade e o Ciclope aqui batendo ao mesmo tempo no Magneto. Então, a gente passa a ter jogos com essa dimensão mais recentemente. E ali, desde 99, não desde 99, mas particularmente em 99, você tem um novo tipo de jogo que é chamado MOBA, né? Esse Multiplayer Online Battle Arena, que é representado pelo Counter-Strike em 99, né? O Dota, né? Esse Defense of Ancients, 2003, e o LoL, né, o League of Legends, em 2009. Né? Então, falando um pouco, por exemplo, do Counter-Strike, você passa a ter pessoas que jogam multiplayer ao mesmo tempo, com objetivos comuns. Né? Então, no clássico lá do Counter-Strike, a pessoa tinha uma determinada equipe que jogava contra uma outra equipe e você poderia acertar o teu adversário, cumprir uma determinada missão e etc. Tá? Mas é um movimento diferente. Você sai daquele jogo que você jogava você contra um parceiro que está num outro controle para jogar, né, multiplayer. Né? Então, isso é uma inovação ali. E esses jogos são, até hoje, muito, muito queridos e tem um público fiel até os dias atuais. Tá? Quando a gente fala de metaverso, a gente vai ter que chegar a 1992, né? Parar ainda nessa década de 90. Esse livro, Snow Crash, do Neil Stephenson, é um livro interessante, porque traz um universo distópico lá, onde as cidades são controladas por corporações privadas, tem mafioso, mercenário, etc. E as pessoas, né, para fugir desse caos aí, elas têm sua válvula de escape num lugar chamado metaverso, né, que é um ambiente virtual onde as pessoas têm ali avatares e para poder se conectar, interagir entre si. Né? Então, o livro conta a história de um personagem chamado Hiro, que ele é entregador de pizza, mas no metaverso ele é um samurai. Né? Então, assim, e aí você tem um vírus que é chamado de Snow Crash, e esse vírus aí, o Hiro vai ter o objetivo aí de contrapor, de combater isso. Tá? Esse livro tem importância porque é a primeira vez, não pela história, não só pela história, mas é a primeira vez que esse nome metaverso vai aparecer, né? Como essa ideia de um ambiente virtual conectado à internet e que os pacientes teriam uma realidade alternativa, né, para ficar inserido. Tá? E eu destacaria algumas partes desse livro aqui. Primeiro que é a primeira vez que esse termo avatar ele surge, né? Então ele fala que as pessoas interagem com pedaços, né? As pessoas são pedaços de software chamados avatares, né? E aí a palavra ele vai usar isso para se comunicar dentro do metaverso. E essa frase aqui eu gosto muito, numa tradução livre, ele vai falar, no seu avatar pode ser o que você quiser, tá? Considerando algumas limitações, se você é feio, você pode se tornar seu avatar bonito, se você acabou de sair da cama, você pode se colocar vestindo roupas bonitas, uma maquiagem bacana, você pode parecer um gorila, um dragão ou até um pênis gigante falante. Né? Então, essa é a expressão que ele vai usar no livro aí, tá? Bom, quando a gente fala desse tema, eu gosto muito desse livro do Nigel Slack, que ele traz, né, o pessoal da engenharia de produção, eles trazem alguns conceitos, e esse conceito aqui de ciclo de vida do produto é um conceito que eu gosto muito, né, onde cada produto teria um ciclo que é inexorável, ele vai seguir, não adianta, não tem como combater. Então, você tem a fase de introdução daquele produto, seguido daquele crescimento, né, começa a ter maiores vendas, etc. Ele chega a uma fase de maturidade e uma fase de declínio. Todo produto passaria por isso, e o desafio é tentar manter o produto na fase de maturidade o máximo de tempo que a gente possa. Né? Então, as empresas têm duas maneiras, já sabendo que o produto vai perecer em algum momento, ou eles investem em inovação para trazer, né, agregar valor àquele produto e fazer novos produtos. No Brasil, a gente tem, em termos de legislação, um incentivo a isso, que é o chamado modelo de utilidade, né? Então, você tem a patente, propriamente dito, mas você tem a atividade inventiva relacionada ao modelo de utilidade, onde você pega algo que já existe melhor. Né? Ou a outra situação que a empresa tem é de construir um novo produto. Né? Então, aí vamos pensar em termos de uma nova patente e etc.
né? Então, quando a gente pensa nisso, né, isso serviria, em tese, para qualquer produto, né? Então, falando de redes sociais, por exemplo, a gente olha para trás e vê lá o Orkut, né? Então, o Orkut foi uma febre no Brasil. De repente, ele seguiu o seu ciclo de vida de um produto. Chegou numa fase de maturidade, né? Introduziu, cresceu, né? Chegou na maturidade e, de repente, ele entrou em declínio, até que hoje a gente não fala mais. E foi, né, em grande parte, assim, o Facebook despontou, né? E nesse contexto, a gente tem que lembrar o professor Bauman, né? Quando a gente fala de redes sociais de uma maneira geral, porque vem, né, falava muito dessas relações líquidas, né, que as pessoas tinham relações muito efêmeras, que eram líquidas e etc. E quando a gente fala de redes sociais, isso também ocorre lá, né? Então, algumas relações, esse consumidor, ele está, tô feliz com essa plataforma, etc., mas daqui a pouco vem um TikTok e é capaz de deslocar usuários de uma determinada plataforma para outra, e isso influencia bastante, né, esse modus operandi dessas redes sociais. O Facebook mudou de nome, virou Meta, e eu acho que essa aqui é uma boa síntese do que a gente está conversando, que está no próprio site deles, né? Nosso modo de se conectar evoluiu, e a nossa empresa também, né? Então, vai nessa linha, tá? Eu não posso deixar de comentar, já que a gente está falando de jogos, ainda que isso aqui não seja um jogo, do Second Life, né, que as pessoas falam que seria o primeiro metaverso, né? Então tem uma discussão em relação a isso, mas em 2003, né, a Linden Lab, né, do Philip Rosendale, esse que está aqui, criou uma plataforma cujo nome eu acho fantástico, né, Second Life, né? Então assim, o nome é muito bom, onde lá você pode criar um avatar para interação social, né? Eu posso até mostrar aqui. Para a gente, tem um videozinho aqui, a gente pode ver como é lá nesse... Então, aqui no Second Life, você tem isso, você vai criar um avatarzinho para você, aqui está mostrando como é que você cria, você escolhe seu nome, beleza, não tem problema, coloquei meu e-mail lá, escrevi um e-mail válido, beleza, criei minha conta no Second Life. Ativei minha conta, beleza, baixei, instalei o Second Life e fiz o meu login, né? E a partir do momento, eu posso entrar no Second Life, né? E aí eu tenho essas imagens aqui, olha lá, vou movimentar meu avatar nesse Second Life. Ele está mostrando como é que você anda, o que você pode fazer, ando para frente, ando para trás, vai mostrar daqui a pouco que eu posso voar no Second Life, que eu posso comprar coisas, que eu posso fazer um monte de coisa, né? Então, dá uma olhada aqui. Aqui ele vai dizendo para a gente, olha, esses são os comandos que você tem que usar para fazer isso e aquilo. Ó, ele pula nesse suposto jogo, que não é um jogo. Como é que voa? Ó, tá voando. Então, esse jogo é tido como um dos precursores do metaverso, ou alguns dizem que o primeiro metaverso. Coisas interessantes que aconteciam, por exemplo, na própria pandemia, no Second Life, eles tinham eventos médicos lá, eventos científicos, o jogo, não é jogo, né, como eu falei, essa plataforma interativa, ele tem uma economia própria, então você pode comprar os Linden Dollars lá, adquirir isso, e lá você pode comprar roupa, você pode melhorar seu avatar, e etc. E teve gente que fez, inclusive, fortuna, um jogo, com o próprio jogo, né? Então, assim, há algumas críticas em relação ao Second Life, porque tudo que você tem que fazer lá é pago, e etc., e com dinheiro real, mas, assim, foi vou chamar de plataforma que explodiu por um tempo, inclusive no Brasil, e hoje continua ativa, tem muitos usuários, mas não tem o boom que teve lá atrás, né? E aí, assim, você falou assim, bom, então agora a gente já definiu o que é metaverso, a gente falou de um monte de coisa introdutória, né? E quando a gente vai falar dessa definição, eu vou já pedir desculpa, porque esse conceito é um conceito que não tem forma ainda. Então, a gente vai falar aqui de várias definições e seria mais fácil a gente pegar pontos que esse metaverso teria do que a gente dar uma definição propriamente dita.
Então, a gente vai ver aqui algumas pessoas dizendo, olha, o metaverso é uma realidade virtual, alternativa, ou uma mistura entre o real e o virtual, e que ganhou ali uma atração na indústria, por exemplo, com as aplicações que a gente tem de realidade virtual, de realidade aumentada. A gente já vai começar a ver que esse termo metaverso ele vai se desdobrar, né? Então, quando a gente falar de cardiologia, cardioverso, neurologia, neuroverso, então na medicina você vai ter esses nomes ou variações desses nomes vão começar a aparecer, né? Então, na cardio já surgiu aí o cardioverso, pessoal da nefroverso, então não será estranho se a gente começar a ouvir esses nomes, e esse trabalho aqui já vai nessa linha aqui, trabalho agora de 2022, tá? Então, quando a gente fala de metaverso, você está falando do ambiente 3D, onde tem lá realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, tá? Que vai servir aí para uma interação social, né? E lá você tem, se vê interessante, né? Essa ideia do financial, então, assim, a gente vai falar de economia metaverso, o metaverso, você vai ter essa ideia do dinheiro digital e etc. Esse metaverso tem essa particularidade, né? E a ideia como colocado aqui, né? Tentar criar avatares que possam mimetizar, imitar experiências da vida real, né? Então, ele diz aqui que é um mix, né, de pessoas que vão estar interconectadas, fazendo coisas que fazem na vida real, né, como comprar, jogar, vão participar de eventos e por aí vai. Então, essa definição traz isso, né? Numa outra, né, nesse livro do Metal Ball, ele vai trazer algumas palavras que eu acho interessante. Vai falar que é 3D, vai falar que é real time, vai falar de interoperabilidade, né? Então a gente já começa a pensar em coisas que são desafios com relação à interoperabilidade em relação à questão médica, como, por exemplo, o próprio prontuário eletrônico, né? A gente fala ainda hoje de interoperabilidade, a gente não conseguiu ainda atingir os níveis que a gente gostaria. É síncrono, né? A gente não quer ter limitação de número de usuários, etc. E você tem esse senso, né, de presença individual, etc. E a gente está falando de continuidade de dados, seja de identidades, histórias, objetos, comunicações e pagamentos, né? Então, essa ideia da economia no metaverso, uma economia própria, etc., ela é muito particular e todo mundo vai, de alguma forma, comentar isso, tá? Bom, eu só preciso aqui, antes da gente seguir, falar a diferença, né, entre realidade aumentada e realidade virtual, porque quando a gente fala de essas duas coisas, as pessoas, né, utilizam de maneira indiscriminada, e eu diria que a gente deveria fazer uma diferenciação, né? Quando a gente falar de realidade aumentada, é importante lembrar do Pokémon Go, né, que foi uma febre e ainda tem uma comunidade de usuários muito grande, né? Então, você tem na RA, né, na realidade aumentada, você tem um aumento do mundo externo, o mundo externo está aqui, por meio da construção de um ambiente digital inteligente. Então, aqui eu tenho esse ambiente digital, na verdade, esse elemento digital aqui, que é o Zubat, e o jogador de Pokémon aqui vai passar nesse local e vai capturar o Zubat lá ou um determinado item, né? Então, era muito febre o pessoal apontando o celular para vários lugares para adquirir itens. Isso aí, quando isso acontece, né, dessa forma, é realidade aumentada. Aqui a gente pode ver uma aplicação disso, né? Da onde que isso chega no tratamento de fobias. Esse trabalho agora de 2021 é muito interessante, porque você pega um conjunto de pacientes que têm aracnofobia e começa a submetê-los a uma terapia de exposição, né? Então, eles são expostos a esses Zubats aqui, mas não Zubat, eu boto uma aranha mesmo, né? E a pessoa vai, né, tendo um treinamento inicial para perder aquele medo, aquela fobia, etc, etc. E o resultado que eles conseguiram foi que as pessoas, né, dividiu em caso controle, o grupo de caso conseguiu tocar numa tarântula ou conseguiu, inclusive, chegar próximo de um tanque contendo esse aracnídeo lá, né? Enquanto o grupo controle, que não foi submetido à terapia de exposição, preferiu ficar um metro distante aí dos animais, tá? E esse efeito nessa terapia de exposição com realidade aumentada durou aí pelo menos um mês no follow-up que eles fizeram, tá? Quando a gente fala de realidade virtual, aí não, né? É um ambiente 3D que é totalmente virtual, né? E é online, etc. E o indivíduo pode interagir somente por avatares. E aí a gente pode destacar o projeto Braveheart,
onde crianças eram submetidas a cateterismo cardíaco, né, algo bastante invasivo, principalmente quando a gente considera uma criança que ficava ali estressada, ansiosa e etc. E a ideia foi utilizar um headset, um software de realidade aumentada para fazer com que aquela criança tivesse uma experiência imersiva, onde ela percebesse o que ia acontecer com ela, né? Você vai entrar no hospital, a cirurgia vai ser assim, o procedimento é dessa forma, e etc, etc, etc. E aquela criança, né, tinha ali uma menor resposta endócrino-metabólica e tinha uma melhor recuperação com relação ao procedimento, simplesmente porque teve esse preparo, nesse caso, usando realidade virtual, né? Bom, no metaverso, a gente já posso adiantar, né? A ideia é usar todo o estado da arte tecnológica, ou boa parte do que a gente tem de estado da arte tecnológica, para que isso possa acontecer, né? E um exemplo disso é o que a gente chama de luvas ápticas, né? Ápticas vem de tátil, né? Então, a ideia é você ter luvas que são capazes de fazer captação, de sentir objetos. No fundo, é isso. Tá? Aqui a gente está falando de luvas, mas, em tese, você pode construir esse dispositivo para botas, etc., capacetes. Na verdade, o que está mais, eu diria, mais avançado são essas luvas. Né? E isso é importante, porque essas luvas elas podem captar essa informação, podem transmitir à distância e etc. Né? Depois vocês podem clicar nesse QR Code aí, se quiserem, onde tem algumas demonstrações de uso dessas luvas que são bem interessantes. Tá? Falando um pouco ali de algumas perspectivas específicas em saúde, né, esse trabalho aqui do European Heart, vai falando um pouco, por exemplo, da questão da telemedicina, né? Então, como utilizando essas ferramentas, aqui chega o paciente com uma dor no joelho, etc., ele já recebe, né, utilizando aqui um óculos específico, informações a respeito do que aconteceu, eventualmente uma radiografia, esse paciente pode estar usando algum dispositivo que também vai estar captando informação, as informações de anamnese, etc. Um ambiente diferente, né? Um ambiente diferente para uma consulta virtual, e aqui eu faria apenas uma ressalva, né? Eu acho que assim, a gente não em nenhum momento imagine isso aqui fazendo uma separação, né, do tipo, esse tipo de consulta substitui absolutamente o que a gente tem na consulta presencial. Mas isso aqui me dá uma ideia pode ser utilizado para screening, etc., encaminhamento para uma emergência, dependendo se for uma coisa de menor gravidade, você consegue dar algumas diretrizes virtuais, como uma teleconsulta, só que utilizando outros tipos de ferramentas. Né? Então, essa ideia de você ter RA, RV, ter uma teleinterconsulta à distância, etc. Então, isso tudo são perspectivas que vão se somar nesse universo aí. Tá? Aliás, metaverso, né? De meta, que vai além, que transcende, e verso de universo. Né? Outras perspectivas que a gente pode falar, a gente vê isso em palestras, aulas, onde a pessoa está com um óculos desse, né, de realidade, por exemplo, virtual, e está, ao mesmo tempo, a palestra está sendo realizada e está recebendo informações, por exemplo, de como isso funciona, aquele determinado fármaco interage no organismo do paciente, ou mesmo numa aula de anatomia, onde as pessoas podem chegar, adentrar aqui, ter a visualização, né, de um determinado ente anatômico ali, tirar determinado vaso, colocar, etc., e interagir com isso. Né? Então, isso não só para aulas, mas para congressos, lives, etc., esse metaverso, né, sem essa perspectiva, tá? Aí aqui, então, como eu já coloquei, algumas possibilidades, como educação médica, intervenções utilizando realidade aumentada e virtual. Então, o professor Miguel, por exemplo, está operando um paciente, mas tem do lado ali algumas coisas que ele pode visualizar, comentando alguns comentários em relação à própria cirurgia, algumas visualizações, etc., que, de uma certa forma, talvez amplie, né, digamos, o que a gente tem na cirurgia convencional, talvez amplie não, mas com certeza ampliará as possibilidades durante a realização de uma cirurgia convencional ou mesmo uma cirurgia robótica, né? A gente, obviamente, isso já tem explodido, mas cada vez mais isso está conectado, então, o desenvolvimento de aplicativos específicos de monitoramento, né? A gente vai falar um pouquinho
pode falar um pouquinho disso mais à frente, mas a ideia é que esses dados, os dados que são gerados, etc., dos pacientes e capturados, sejam analisados em tempo real e enviados ali, ou sinalizados para o profissional de saúde, para o médico que cuida daquele paciente, né? E aí vai surgir esse termo, né, que é o gêmeo digital, né? A ideia é pensar, como o nome diz, de ter uma pessoa no metaverso que seja, de fato, você, né? Então, essa pessoa, esse avatar, né, que sentiria como a gente, que ele vai à medida, eu estou com uma determinada dor, e isso gera um conjunto de sinais que são captados de alguma forma, e que no metaverso, aquele avatar também vai ter um sentimento semelhante, etc. Tá? Então, essa ideia de gêmeo digital lá, né? Algumas pessoas vão utilizar isso e vão falar, olha, Second Life é algo criticável, porque, na verdade, do jeito que o metaverso está vindo, você vai ter, seria o First Life. Então, para ver o tipo de discussão que algumas pessoas já estão trazendo. E aí, assim, falando um pouco dessa questão da construção de aplicativo, dessa captação de dados, etc., recentemente a gente teve o sucesso do Apple Watch, né, que treinou utilizando inteligência artificial a partir de um conjunto de dados bastante robusto, né, a identificação de fibrilação atrial. E aí agora, com um congresso da Sociedade Europeia, né, recente, agora, né, poucos dias, se demonstrou que o uso, né, desse monitoramento, desse rastreamento com esses dispositivos, né, com esses relógios profissionais, digamos assim, né, esses relógios com esse tipo de tecnologia embarcada, permitiu que dobrasse, né, a detecção de fibrilação atrial. Então, assim, é um estudo muito impactante, né, assim, realmente chama muita atenção, e a gente acredita que isso aí está intimamente conectado ao que a gente está falando aqui de metaverso, etc., e estará cada vez mais, digamos, embarcado na nossa rotina médica, o uso de software, né, o uso de aplicações, de apps, etc., com esse tipo de finalidade. É claro que nós sabemos que tem muito software aí disponível, muita aplicação, mas nem todas são de qualidade. Mas à medida que se demonstre que uma determinada aplicação tem esse impacto, ele acaba sendo um divisor de águas na maneira que a gente entrega em saúde. Isso aqui também é recente, tem alguns dias, né? Então, eu não sei nem o nome que eu posso dar para isso, eles chamaram de Band-Aid, né, que não é nem um relógio, não é nada disso, na verdade é uma tecnologia, vou chamar de Band-Aid aqui, onde você coloca na sua pele e o que ela faz? Ela capta dados, né, capta dados ali relacionados, você imaginar ali, essa tecnologia ali parece ser capaz de trazer aquelas informações, pressão, temperatura e outras que a gente... E esse material, essas informações são levadas, né, para ser analisadas, né, por inteligência artificial. Na verdade, podem ser processadas, inclusive, com o próprio dispositivo, etc. Mas a ideia é que você tenha aí um material que é capaz de você colocar esse material, né, ele é vestível, como se fosse um band-aid não incomoda muito, né, então você consegue ficar com aquilo ali e você pode transmitir essas informações suas para o metaverso, e em um determinado momento isso pode captar teu estado de saúde, ver que você não está bem, etc. Então, são possibilidades que vão se apresentando. Isso aqui teve que o grupo do Wang, né, colocou, que tem um potencial enorme de avançar em relação a isso, né? Bom, mas aí eu quero voltar para os jogos, né, para a gente fazer uma outra discussão, né, que é falar, por exemplo, de voltar à década de 90, né, a década de 90 foi muito frutífera em relação a isso. Aqui eu tenho um jogo chamado Mortal Kombat, com 7 personagens aqui, Mortal Kombat 1, né, hoje já teve o 2, já teve o 3, o 4, o 5, acho que está no 15, né, já teve vários, e esse jogo, assim, além do gráfico inovador para a época, eles fizeram, para montar o jogo, utilizaram atores reais, simulando os movimentos, etc., esse jogo trouxe, né, o que eles chamaram de Fatality lá, e o Fatality era realmente o Fatality, né? Então, a melhor descrição do Fatality eu coloquei aqui, arrancar a cabeça do oponente, arrancar o coração, tacar um raio, estourar a cabeça, e etc. Na época, foi um jogo muito jogado, e trouxe muitas polêmicas no sentido de, mas isso aí as pessoas vão ficar mais violentas, etc. Então, teve uma discussão enorme, mas era um jogo 1 contra 1, né? 1 contra 1, você jogava contra o seu oponente, podia fazer isso, etc. Né? Aqui, já num segundo momento, a gente tem aqui o GTA,
e é um jogo, né, o Grand Theft Auto, né? Então, aqui o teste de roubo é um jogo onde você rouba carro da polícia, dá tiro em prostituta, comete diversas ilegalidades, rouba carro da polícia, rouba helicóptero, pode fazer o que você quiser, né, no jogo. E aí eu estou trazendo essas informações porque quando a gente fala de metaverso, a gente não pode pensar só nas coisas, nos bônus que isso trará, né? Então, esse trabalho aqui, já desse ano, discutindo assédio, estupro no metaverso. Ah, mas no metaverso é só um avatar. Não, não é só um avatar. Né? Então, assim, você pensando em luvas ápticas, no nível de interação, no grau de interatividade que as pessoas têm, etc., um estupro no metaverso, um assédio, etc., pode ter pode ser tão danoso quanto o estupro no mundo, digamos, real, não metaverso. Então, assim, esse tipo de preocupação é importante da gente ter, porque você olha aqui no GTA, o camarada faz, ele mata a prostituta, ele rouba carro da polícia, etc. E quando a gente está falando no metaverso, infelizmente, terão pessoas que terão comportamentos inadequados. Tá? E a gente vai precisar o quê? Nós vamos ter que falar de legislação, como é que eu regulo o modus operandi do metaverso. Bom, se a gente está falando de captação de dados, a gente vai ter que falar de segurança, de privacidade, de que direitos esses usuários têm, na medida que você tem empresas que detêm essa tecnologia, estão fazendo captação desses dados e vendendo, etc., aquelas informações a todo momento. Então, discutir essa questão do direito, regulação de uma maneira geral, né? Então, isso é importante. Por outro lado, eu não posso trazer de algumas pessoas que vão fazer críticas ao metaverso, e críticas que a gente traz aqui. Isso tudo que você está falando é bem legal, mas a nossa tecnologia não avançou tanto ainda, a questão dos headsets, né, ainda são caros, os sensores, a tecnologia áptica, apesar de todos existirem, são equipamentos ainda caros, né, a realidade virtual e a realidade aumentada, por exemplo. Você vai ter o próprio Second Life, tentou colocar essa ideia de realidade virtual acoplada à rede, né, à plataforma deles, mas não teve muito sucesso. Mas eu traria um contraponto dizendo, olha, o pessoal está investindo bastante em melhorias nesse sentido. Tá? Pode ainda não ter certas coisas funcionando a todo vapor hoje, mas diversos avanços já foram feitos e as perspectivas são promissoras. Né? Há uma discussão em relação ao peso desses headsets, e quanto tempo uma pessoa consegue ficar com isso na cabeça, sem se incomodar, etc. Discussões em relação à privacidade, segurança, como eu falei, e a questão da interoperabilidade, né? Então, empresas que fazem ferramentas que não se falam, né? E aí você fala, mas isso vai contra a ideia do que a gente está pensando em metaverso, interagir com todo mundo, né? Uma grande rede, em particular em saúde, né? Então, o metaverso médico, etc., não faz sentido cada empresa atuar como uma ilha, né? Então, mas são críticas que são feitas e são importantes de ser pontuados, né? Essa questão da análise de dados, então, eu vou dizer que esse metaverso vai poder, vai convergir, né? Tudo que a gente, ou diversas ferramentas, né, que a gente tem hoje aí, a gente vai falar de telemedicina, pode falar de realidade aumentada, virtual, que eu já falei, blockchain, computação quântica, e por aí vai. Na verdade, a gente vai aqui, o Eric Topol tem um trabalho que ele vai falando dessas ferramentas no sistema inglês, né? Então, é tudo que ele coloca lá, né? A inteligência artificial, robótica, etc., tudo isso, na verdade, a gente poderia dizer que a gente vai ter um processo ali de convergência, né? Quero gastar alguns minutos aqui para falar de segurança e privacidade, e aí, assim, não tem como a gente não falar do Bitcoin e blockchain, né? Que é a tecnologia embarcada no Bitcoin, que permite que esse modus operandi ocorra, né? Então, você tem aquele problema que a gente tem da terceira parte, né? De uma parte que é um problema de confiança e que foi, né? De uma certa forma, muito bem resolvido com a ideia do blockchain, né? Então, no blockchain, você tem aí essa estrutura de blocos que você coloca numa rede e você tem um modelo matemático para gerir isso, né? Tudo isso baseado em um conjunto de funções que a gente chama de criptográfica, mas não seria, né? Criptográfica propriamente dito, que é o tal do hash, né? Então, esse hash aqui traz, né, o uso disso
traz uma segurança para o Bitcoin muito grande, né? Obviamente que não só usa isso, mas eu pego uma frase como essa aqui, eu gero um conjunto, né, de caracteres, número fixo de caracteres, e se eu mudar uma palavra aqui, ó, mudei o V para U, foi suficiente para mudar toda a sequência de caracteres. Então, de modo que se eu tivesse aqui, transfira um Bitcoin para o professor Leonardo, se eu mudar o 1 aqui e botar para 2, a sequência de caracteres é absolutamente diferente, né? Então, essa tecnologia, né, essa ideia da blockchain é uma ideia que vai se propagar, e não só nesse âmbito da criptomoeda, mas em saúde, eu diria, e de uma maneira geral, o que a gente tem de melhor em termos de segurança aí para a gente poder trabalhar no que a gente chama de metaverso, ainda que as diversas ferramentas ainda estejam trabalhando nisso, a gente já sabe que isso seguramente é capaz ou tem se mostrado capaz, melhor dizer assim, de dar um maior, digamos assim, um melhor tratamento com relação a segurança e privacidade, né? Então, a gente, obviamente, está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A europeia e a brasileira, em particular, e todos os desdobramentos que se deu no ponto de vista legal dos diversos países do globo. Tá? Aqui um pouco falando dessa ideia da economia, né? É claro que quando a gente fala de Bitcoin, de criptomoeda e de blockchain, isso acaba se desdobrando no que a gente chama de non-fungible tokens, né? Nos NFTs, né? Então, que são unidades de armazenamento, registro de dados numa blockchain, né? E aí você faz essa posse desse ativo digital. Então, essa ideia que veio com obras de arte, né? E no metaverso se imagina que se vai ter algo parecido, tá? Algo que faça uso dessas NFTs ou alguma coisa própria, utilizando, né, a segurança que a gente consegue com blockchain ou uma tecnologia parecida, tá? Bom, e aí a gente vai encaminhando para o final do nosso bate-papo, né? A gente vai falando um pouco de convergência, então, tudo que a gente se imaginar aí disruptivo, seguramente vai estar ligado com esse metaverso, então, inteligência artificial, sensores, computação em nuvem, internet das coisas, e por aí vai, né? 5G, porque para esse ambiente, esse ecossistema existir, como eu disse, a gente vai precisar usar o estado da arte, né? O estado da arte tecnológica que a gente tiver para fazer essa coisa acontecer. E digo mais, é capaz de a gente fazer isso num primeiro momento, não fica bom, vai ter que fazer de novo, vamos ter que pensar outras coisas, etc., né? Então, é um produto que vai se desenvolvendo, né? Bom, eu queria lembrar, né, desse trabalho que a gente já fez, já tem um tempinho, mas eu gosto muito do título, né, que as pessoas falam, não, mas o metaverso vai substituir médico, vai substituir... Eu não tenho essa perspectiva, na verdade, eu penso num ambiente colaborativo, um ambiente integrado, que tem, né, como filosofia, quem corre ao cavalo, a gente precisa ser jockey, então nós precisamos ser jockeys nesse ambiente que está se desenvolvendo, que vai ser para a gente mais uma ferramenta para condução e melhor atendimento dos nossos pacientes, vai nos ajudar a entregar ainda mais valor, né, a gerar mais valor no nosso trabalho. E nesse contexto eu queria terminar, né, com a música da Lia. Eu gosto muito da Lia. A Lia, para quem não conhece, vocês vão ouvir a música dela ao fundo. Ela é uma excelente cantora americana que falece em 2001 um acidente aéreo, né? E ela tem um filme, Romeu Tem que Morrer, com Jet Li, e essa é a música dela, que é um clássico, né? E eu separei esse pedaço, né, que eu acho que é um pedaço muito emblemático do que a gente espera de um metaverso, onde as pessoas têm seguramente muitas críticas, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nesse... Try again. Então, quando a Lia diz pra gente, se você tentar da primeira vez, você pode não ter sucesso, mas levanta a poeira, né?
tenta de novo. Então, o metaverso é muito isso. A gente tem muito material acumulado de jogos. Eu aqui deveria ter falado um pouco mais, por exemplo, dos famosos RPGs, que, obviamente, permitiram muito do que a gente conhece hoje, simplesmente pela ideia de você poder criar histórias, de você poder jogar em grupo, essa interação social. Alguns jogos também foram nessa linha, mas a verdade é que hoje a gente acumulou um determinado conhecimento que está esparso em termos de preferências, em termos... Mas a questão é que esse metaverso vai tentar trazer, agregar isso de alguma forma, né? Não será fácil, eu acho que serão necessárias algumas tentativas, algumas plataformas vão seguir o ciclo não vão seguir o ciclo de maturação do produto, não vão conseguir chegar àquela fase de maturidade, mas seguramente acredito que alguma delas poderá ter sucesso e, de fato, a gente ter mais uma ferramenta, quando a gente fala em saúde, né, para a gente conduzir melhor nossos pacientes, para entregar valor em saúde. Então, eu agradeço aqui ao professor Rosati, fico à disposição para perguntas e realmente uma honra estar aqui com todos vocês. Tá? Bom, Érito, muito obrigado. Acho que isso é um assunto realmente palpitante, né? A reunião teve até bastante participantes e acho que está todo mundo interessado em saber como isso vai afetar de um modo geral, e nós estamos vendo aí essas amplas possibilidades, né? A primeira coisa que realmente me chamou a atenção disso foi naquele filme Guerra nas Estrelas, quando a princesa Leia aparece uma imagem dela projetada do lado de fora e ela falando, né? Então, isso já tem vários e vários anos, né? Aquilo me chamou muito a atenção de poder criar uma realidade virtual dessa forma, né? E agora a gente sabe que está se usando isso até em educação médica, em cirurgias, e tudo isso aí já está sendo uma realidade verdadeira, né? Para o bem ou para o mal, porque eu quero fazer um comentário, depois eu queria um comentário do Hérito, porque conversando com ele, essa nossa reunião aqui, né, nós estamos aqui participando tranquilamente, mas ele me falou que existe um negócio chamado Zoom Bomb, que eu fiquei muito preocupado. Então, a qualquer momento dessa nossa reunião, ela pode ser invadida por alguém mal intencionado e colocar um dos nossos participantes, ou nós mesmos, numa posição totalmente politicamente incorreta, pronunciando frases ou dizendo coisas que nós não dissemos, ou mesmo botando um filme pornô, alguma coisa assim, para querer atrapalhar seja quem for na reunião. Então, isso que está vindo aí é para o bem e para o mal, como disse muito bem o Hérito, isso vai ter que ser muito bem codificado e ter uma legislação apropriada para proteger, porque realmente nós vamos ter que ficar ligados nesse problema todo. Então, eu queria que o Hérito respondesse, mas antes eu quero ver se alguém quer fazer algum comentário. Eu não estou conseguindo aqui ver quem está com a mão levantada. Alguém quer se pronunciar? Então, Hérito, eu pediria... Miguel quer se pronunciar. Professor Miguel Chaves. Tá com o som desligado, Miguel. Sim. Agora ligou. É muito engraçado, para mim isso é muito interessante, que pela primeira vez, quando surgiu a expressão chamada medicina baseada em evidências, quanto tempo tem isso, que a gente ouviu primeiro essa expressão? Já lá se vão uns 16 anos? Por aí? Acho que... Mais ou menos por aí, né? E eu escutei aquilo e achei aquilo muito engraçado, e como todo nego meio cético, naquela época, que diabo de medicina baseada em evidência é isso? E eu mudei, claro, né? Como pessoa se acha. Eu fui mudando meu conceito e hoje eu acho uma coisa absolutamente... Todos nós achamos, né, que mexemos com medicina e com ciência, achamos uma coisa real, realmente. Então, isso que você acabou de falar para mim, mostrar para mim que eu tinha já uma noção, o Fernando de Barros fala muito sobre isso também, associado à cirurgia, eu
eu estou aberto para isso e estou absorvendo isso aqui com maior e fazendo o meu conhecimento aumentar nesse momento. Então, realmente, nós temos que estar abertos realmente para isso, porque é a nossa realidade, realmente é a nossa evidência do momento, né? Muito obrigado pelo que você acabou de expor para nós aqui. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço. Deixa eu fazer um comentário em relação ao que o professor Rosati falou e eu comento o que o professor Miguel falou. De fato, existe essa preocupação, né? Porque quando a primeira vez que trabalhos desse tipo, que falaram de estupro, de mau uso, etc., o pessoal começou a rir. Falou, não, pô, que bobagem, o cara está lá num avatar, não sei o quê, etc. O pessoal falou, não, cara, não é bem assim. Né? Então, esse mau uso já acontece hoje com diversas ferramentas. Isso que o professor Rosati trouxe é muito interessante, porque já aconteceu comigo. Você está numa palestra, numa reunião, e você ser invadido, e as pessoas começarem a colocar lá filme pornô, começarem a te agredir, e etc. Isso acontece hoje, né? No Google Meet, no Zoom. Então, assim, e aí você fala assim, mas é pessoas que conhecem. Não, existem pessoas que, como link gerado de maneira aleatória, que eles ficam treinando, testando todos os links, até que eles consigam entrar num determinado link, numa determinada reunião para invadir. Tá? Por isso que vocês vão ver que algumas reuniões do Google, o pessoal no Google Meet, etc., as pessoas falam, esse link é privado, não divulga, e etc., porque não quer que possa, de alguma maneira, aparecer algum tipo de intruso ali, de invasor, que vá tumultuar a reunião. Tá? E aí, quando o professor Miguel traz isso, eu acho que esse é um pensamento mesmo, né? Eu acho que a gente não pode estar fechado, mas também não vai acreditar que isso aí vai vir e só trazer ônus, só trazer bônus, vai ser só flores. Na verdade, eu acho que a gente, como médico, vai ter ainda outros desafios diferentes, né? Mas vão ser outros, e vão ser tão importantes como os que a gente tem agora. Né? Então, a gente simplesmente pensar, olha, você pode ter um desafio que eu não falei aqui, mas a própria questão do acesso. Imagina, nesse metaverso, você pode ter um metaverso excludente. Você não tem condição de ter acesso aos equipamentos, etc. Você já tem uma desigualdade ali de acesso, você tem um metaverso excludente, você vai ter um conjunto de pessoas que vai estar integrado na sociedade e outro que vai estar marginalizado. Já tem um problema ali na origem. Mas ainda que você consiga, e eu imagino que sim, que a gente possa reduzir o custo desses equipamentos, etc., nós temos outros desafios, né, com relação ao uso, com relação à segurança, como o professor Rosati colocou. Segurança é fundamental. Eu gosto sempre de dar um exemplo de uma empresa chamada Ashley Madison. Essa é uma empresa que tem um foco o business dela é fazer com que as pessoas tenham relacionamentos fora do casamento, né? Relacionamentos, falar, tem uma empresa que faz isso? Tem. Você pode até botar aqui no chat, aqui, quem quiser pesquisar e falar, pô, caramba, é isso mesmo? É isso aí. Só que eles têm um slogan que é assim, a vida é curta um caso. Esse é o slogan deles. A gente pode, é bom que a gente está aberto aqui, a gente pode entrar, né, e ver, falar assim, pô, mentira que a gente tem esse mundo que a gente está assim, né? Então vamos botar aqui no Google. Aqui. Vocês estão vendo aqui online, é bom que a gente... Ashley Madison, deixa eu ver aqui, a vida é curta um caso, é bom que a gente vai falando em dela. Então, assim, conheça mulheres casadas, tá vendo aqui, ó? É isso aqui, tá? Essa empresa tem essa perspectiva, olha lá, ó, o silêncio, de que eles têm sigilo, etc. Em 2009, se eu não me engano foi 2009, milhares de dados dessa empresa vazaram. E o que se conta é que, assim, houve episódios que eram comparados à crise de 29. Pessoal se suicidando, marido separando da esposa, blackmail, chantagem pra caramba. Eu sei que a tua mulher te traiu, e etc, etc. Pessoas se jogando, se matando, e etc. Tudo por conta de vazamento de dados. Uma coisa que a gente fala, pô, mas o cara entrou aqui de maneira voluntária. Sim, mas se ele se propôs a fazer isso, o dado dele vaza, né? A vida dele pode ser bem curta mesmo, né? Só com outro sentido. Então, assim, desse tipo de coisa que a gente está falando no metaverso, onde as pessoas podem ter esses dados vazados. Imagina dado de saúde, né? O paciente tem uma determinada doença, questão de seguro, e etc. Então, assim, como já colocaram, o problema não é a tecnologia, é quem usa. E esse uso, né, ético, que respeita, né, os ensinamentos, né, e o juramento que a gente faz que precisa ser sempre reforçado.
né? Então, cada vez mais nas universidades lá fora, o pessoal tem discutido inserir, por exemplo, em cursos de computação, etc., uma discussão sobre ética, não só sobre algoritmo, mas sobre ética, etc., porque você não pode, eventualmente, construir ferramentas dessas que têm, né, desprovidas desse tipo de mentalidade. É isso, professor. Tá certo. Ver a importância da discussão ética, né? Que fica cada vez moral, mais isso aí, Mariano. com essa abertura ampla de tantas possibilidades. Eu acho que a discussão ética e moral, como alguém postou aqui, ela passa a ser fundamental, assim como uma discussão humanista, já que isso também não deixa de desumanizar, né? Porque a pessoa vai viver no mundo paralelo, vai viver no mundo virtual, vai criar um outro eu dele, que, na verdade, essa questão do avatar, me parece que isso vem do hinduísmo, né? Seria a transmutação de um Deus num ser humano. Geralmente, isso aí seria a transmutação, né? Isso seria um avatar. Então, o conceito é o mesmo, né? Então, você é um ser que pode criar um outro eu e uma outra perspectiva. Então, é uma coisa realmente muito interessante e que, como você falou, abre expectativas para o bem e para o mal. Bem, não sei se alguém mais quer se pronunciar. Não sei, vi que alguém abriu a câmera aí, Viviane abriu a câmera, não sei se quer falar alguma coisa. Não? Bem, então vou passar a palavra para o Hélio para dizer as palavras finais aí, o que ele gostaria de resumir numa frase. Então, antes de eu encerrar, nós vamos encerrar aqui praticamente no nosso horário, com 29 minutos, né, quase 1 hora. Então, tá tudo dentro do nosso horário, da nossa perspectiva, como a gente queria mesmo. Hélio, então você queria deixar uma mensagem final? Eu queria, de novo, agradecer, vi muitas pessoas conhecidas, poderia deixar um contato, deixe sim, Viviane. Eu queria realmente dizer que fiquei muito feliz, eu acho que a gente ter essa possibilidade, né, de discutir esse tema, né, é muito bacana, porque às vezes as pessoas preferem falar, não, isso não vai vir, etc. E eu acho que a gente pode pensar de uma outra maneira, né? Pensar, não, isso pode vir, e isso vindo eu preciso que isso seja integrado à minha prática, respeitando esses valores, né? Éticos, morais, etc. Então, assim, as perspectivas em relação a algumas coisas são muito boas, de fato, né? A possibilidade de você estar fazendo hoje cirurgias remotas com um acoplamento, né, com realidade aumentada e etc. Você utilizar isso para dar aulas, gravar essas coisas e as pessoas poderem acompanhar fora do centro cirúrgico. Caramba, isso é bacana pra caramba. Então, acho que isso, seguramente, essas são coisas positivas e que a gente quer que aconteça, né? Uma boa parte do nosso trabalho médico, né, ele tem uma questão muito burocrática ainda, muito formulário, muita coisa para preencher, uma coisa que a gente não quer, né? Você gasta boa parte do teu tempo, muitas vezes, envolvido em questões burocráticas e menos com o paciente que está ali do teu lado, né? Então, infelizmente, as pessoas falam, mas isso aí vai diminuir a tua anamnese. Depende. Né? Então, na verdade, eu espero que não, que, na verdade, a gente possa investir em outras ferramentas que possam agregar, né, a consulta médica e desafogar o médico para ele poder fazer as pesquisas e trabalhar com outras coisas. Então, são coisas boas. Por outro lado, né, alguns problemas podem aparecer, como vocês, né, a gente bem discutiu aqui, e não são poucos, né? Então, eu trouxe alguns apenas, segurança, acesso e etc., mas a gente pode pensar em vários outros, né? A guarda desses dados, né? Então, desafios como esse aí, quando vaza um dado, o que fazer, né? Imagina, o paciente está com um dispositivo que é controlado, remoto, marca-passo, etc., e alguém invade um sistema desse, né? Então, imagina os problemas que podem
vir a partir daí. Então, mas a nossa perspectiva, né, a perspectiva ela daria, né? Você está fazendo algo que você está construindo, você tem uma experiência anterior de videogame, de RPG, etc., mas agora você está juntando esse conhecimento para tentar fazer algo maior e, obviamente, né, como um Lego que você tenta montar a primeira vez, ou um quebra-cabeça ali que não dá certo, mas chega um determinado momento que você vai aprendendo com os erros. E eu imagino que, a partir daí, a gente possa ter uma ferramenta inicial e etc., que possa crescer e agregar valor. Tá? Mas, ainda assim, mesmo tendo ferramentas com qualidade, etc., dessa natureza, elas são, né, não são isentas de críticas, e é o nosso papel ali estar atento a algumas coisas que podem causar algum dano para os pacientes. Eu acho que é isso que a gente tem que manter em mente, à luz do nosso juramento, à luz, né, dos ditames éticos e morais que a gente discutiu. Nesse sentido, eu queria realmente agradecer, tem muitos, como o professor Leonardo colocou muito bem aqui, tem muita gente ilustre aqui, é muito bacana poder falar para essa plateia tão seleta, né, tão dileta, então, pô, é uma honra, tá? Eu fico muito feliz de aprender, né, eu acho que a gente, né, nessas palestras aprende com as perguntas e é uma honra receber, mandar um abraço para alguns alunos aí que estão aí com a gente também, que são da área de computação, então tenho interesse, né, matemática e computação, tenho interesse aí por participar desse movimento. O metaverso, na minha visão, ele é democrático, ele inclui, né, os profissionais de saúde. Você pode, não necessariamente, né, ser um profissional de saúde, mas você pode contribuir para quê? Né, para que a coisa ocorra e etc. Então, esse ambiente é colaborativo, seguramente. Tá? É isso. Viviane, professor Miguel, quer comentar alguma coisa? Não, professor Miguel, acho que estava com a mão levantada já desde aquela hora, mas a Viviane levantou a mão agora. Você quer fazer alguma pergunta, Viviane? Bom dia, gente. Queria, assim, o meu nome é Viviane, eu sou neurologista infantil e um pouquinho eu tenho... O som está desligado. O seu som está desligado, Viviane. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Alto e claro. Agora não mais, Viviane. Não estamos ouvindo mais. Ficou difícil, então. Viviane, não estamos te ouvindo. Tá? Bem, de qualquer forma, se a Viviane voltar, eu passo para ela novamente. Mas eu quero fazer um agradecimento aqui especial a todos vocês que estão assistindo, porque vocês que são a alma aqui do departamento. Sem a participação de vocês e assistência, nós não poderíamos nos reunir e nos fazer nada, nós não teríamos incentivo ou vontade mesmo de fazer nada disso. Agradecer extremamente ao Hélito, mais uma vez, acho que foi muito esclarecedora e foi bom que ele historiou isso tudo. Eu vejo meu neto lá jogando videogame, caçando Pokémon, e fico pensando que isso realmente, eu não tenho dúvida que isso vai ser inserido na realidade médica. Viviane, você está nos ouvindo agora? Vê se vocês conseguem me ouvir, vou tentar falar mais perto. Agora estamos. Isso, tenta falar mais perto. Vou falar pertinho, então, que eu estou no telefone, a gente no trabalho, né? Então, vamos lá. Meu nome é Viviane, né? Eu trabalho com neurologia infantil e faço parte de um grupo que nós temos pesquisado questões relacionadas ao metaverso. Já vimos de uma linha de neurociência já há algum tempo, né? E agora com o metaverso a gente mudou um pouco a forma de trabalhar. E como é que a gente tem feito, né? Como o Hélito falou dessa questão do vídeo, né, que foi passado para as crianças, mostrando o procedimento, nós começamos a construir diversos vídeos, né, como uma forma de passar informação, criar realmente um ambiente virtual, porque a ideia é realmente se a gente consegue vivenciar, o que o Hélito colocou muito bem, né? Experiências emocionais e sentir o metaverso como se aquilo realmente fizesse parte da nossa vida real, quer dizer, é um universo paralelo, né, virtual, mas a gente traz todas essas percepções para a nossa, diríamos, a terceira dimensão, nosso corpo biológico, né? E já que a gente faz isso de uma forma não intencional, a ideia da gente foi trazer isso para reconstrução, para informação de reconstrução de órgãos para a saúde, né?
então de uma forma intencional. Então nós preparamos, né, parte da equipe, eu não entendo nada de fazer vídeo, mas a gente tem uma equipe muito bacana que faz isso muito bem. Vídeos com diversas situações, a gente separou por doenças, né, de pessoas que vêm acompanhando em paralelo com a gente. Cada um tem seu médico, suas equipes, a gente tem pacientes com câncer, a gente tem pacientes com doença cardíaca, né, tem doenças mais focadas na parte neurológica, tem esclerose múltipla. E nós fizemos vídeos mostrando células do sistema imunológico, por exemplo, na questão da esclerose múltipla, mostrando a bainha de mielina, mostrando os anticorpos, né? Na primeira parte do vídeo. E na segunda parte, os vídeos são curtinhos, assim, coisa de 3, no máximo 5 minutos. E na segunda parte, a gente colocou o que seria uma reconstrução desses órgãos, né? Que seria a bainha de mielina se fechando, o neurônio se regenerando, todo aquele nervo se reencontrando, o movimento normalizando, né? Como uma forma de realmente passar essa informação. O que a gente tem observado, né? Que os pacientes, a gente não mexe no tratamento básico do paciente, cada um deles tem seu próprio médico, sua equipe, a gente pergunta só para saber como é que está o andamento, né, desse tratamento padrão, digamos assim, tradicional, e a melhora em todos eles foi impressionante, né? A gente tem alguns estudos mais antigos aí da área de neurociência, né, que falam que se eu pensar que eu estou tocando piano, por exemplo, as mesmas áreas motoras e todo aquele acender de luz, né, no PET ou numa ressonância funcional, eles acontecem exatamente igual como se realmente eu estivesse executando aquela ação. Então, a gente aproveitou isso. Então, vamos levar essa informação para registrar essa informação nas células, né? Tem alguns estudos já que correlacionam física com a nossa área, que mostram, tem até um estudo russo interessantíssimo, que fala como que as nossas células, ele fala até do DNA, ele tem um site, eu não sei pronunciar o nome, que é russo, mas depois eu posso colocar o nome do estudo aqui, que ele chama a genômica de Wave Genomics, né? E mostra como que o DNA recebe informações de ondas de naturezas diferentes, de onda eletromagnética, e como até o DNA faz um reflexo, aí ele chamou de Phantom DNA, com essas informações que ele consegue absorver, e essas informações passam a fazer parte do DNA como se sempre tivessem estado ali. Então, já que o mundo ele é virtual e biológico, né, físico e holográfico, né, em paralelo aí à física, a dualidade onda-partícula, a gente tem trabalhado nisso e a gente tem tido resultados muito interessantes. E até posso depois colocar o site, que a gente disponibiliza num site, e não temos propaganda, porque a nossa ideia realmente não é ganhar dinheiro, é divulgar, e isso está aberto para qualquer pessoa acessar e colocar lá a sua doença, procurar assistir o vídeo, né? O vídeo é ancorado no YouTube, mas a gente colocou a entrada pelo site, porque a gente não queria que tivesse propaganda, né? Que senão quebraria todo o efeito de você estar ali, entrar uma propaganda no meio da história, que não é a nossa ideia, né? E eu achei muito bacana o Ed ter trazido essas questões para a gente discutir. Essas preocupaçõões realmente são pertinentes. Eu, como neurologista infantil, eu tenho muita preocupação com relação a isso, né? O tempo de uso nesses devices, né? O TDAH está bombando para tudo que é lado, questões escolares também, e quando a gente diminui o eletrônico, melhora muito. Só diminuir o eletrônico, se eu tirar o GTA da vida de uma criança, eu já melhoro ela 80%. Mas tem as possibilidades positivas, né? Que foi essa experiência com o pessoal da CARD nas crianças, né? E o que a gente tem lá no grupo também. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado pela participação, Viviane, mas eu vou fazer dois pedidos a você. Primeiro, para você dizer aonde você trabalha. Você me desculpe, mas eu não sei, viu? E segundo, que eu gostaria que você deixasse o seu contato registrado aqui, assim como o Érico deixou o e-mail dele, para quem tivesse interessado também pudesse participar. Você é sempre bem-vinda, tá? Nas nossas reuniões. As reuniões são abertas. Como disse o Érico, não são tão abertas assim, porque a gente tem preocupações com a segurança também, né? Tá? Então, você
Esse trabalho que vocês Na estão verdade, nós desenvolvendo é somos aonde? um instituto independente, né? Nós somos um grupo multiprofissional e a gente se reuniu, o nosso link era um lugar onde nós fazíamos trabalho voluntário, né, no município da Baixada, em Belford Roxo. Agora, por conta de falta de equipe, né, nós infelizmente tivemos que fechar um instituto, chamava Instituto Alfredo Ferreira Filho, mas o grupo continua se reunindo e a gente faz reuniões semanais, né? A gente tem um engenheiro elétrico que traz essa visão da física para a gente, nós somos 4 médicos, temos uma fono, temos uns 4, acho que 4 ou 5 físios, né? E uma nutricionista, e todo mundo, a gente senta e junta, vamos trazer um artigo. O que está acontecendo nesse artigo aqui? Às vezes a gente pega artigo da física, né? Aí o Fabiano, que é o nosso físico de plantão, que inclusive apresentou esse trabalho do metaverso num congresso chamado PASSE, né? Que é um congresso que fala de novidades para a nossa área, mas ele ainda está muito na área básica. Infelizmente, ele não está tão famoso para nós que somos mais atuantes na clínica, né? Mas é PAHCE. É um congresso anual que traz novidades para a ciência, para a área da saúde, e é um congresso sensacional, e ele apresentou esse trabalho lá, foi brilhante, foi muito bem aceito, muito bacana mesmo, e, enfim, eu trabalho no consultório particular e participo desse grupo, mas o grupo é aberto, né? Vou ficar muito honrada de poder compartilhar isso com meus nobres, com meus queridos colegas. Ótimo, muito obrigado pela participação. Então, eu pediria muito que pudesse deixar isso registrado, né? Seu contato também, para quem quiser fazer, que acho que isso é um assunto hoje tão importante que mereceria não só uma palestra, mas mais divulgação a respeito do tempo de tela das crianças. Mas, como isso é um outro assunto, nós já ultrapassamos nosso horário e muito. Eu quero novamente agradecer muito a participação de todos e dizer mesmo, repetir, que isso aí é o básico e essencial para a existência do Departamento de Clínica Médica, e agradecer o Hérito, repetindo, porque esse convite foi de bate-pronto. Encontramos no evento do Pacheco, lá do Ciacor, eu o convidei, ele aceitou na hora e já 2 semanas depois estamos aqui, né, fazendo essa live. Então, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, que vai ser também um tema assim diferente, não um tema clínico. Vai ser vai ser com uma advogada da OAB Niterói, que escreveu o Manual Básico de Direito em Medicina e Saúde. Então, ela escreveu, é um manual da OAB, e ela se propôs a vir aqui com a gente, nesse nosso horário, de abordar os principais pontos que ela acha importante nesse manual e nessa explicação dessa interação do direito com a saúde, com a medicina. Então, muito obrigado a todos. Até o dia 27, quando estaremos aqui novamente. Até logo, Hérito. Muito obrigado.